Olá! Nessa aula nós vamos trazer os nossos dados aqui para o nosso aplicativo. Vai ser uma aula que tende a ser curta, que nós vamos somente criar a nossa galeria aqui. Tá? Os processos de filtros, edição e aplicação para a gente inativar o item, né, o registro, nós vamos fazer numa outra aula. Então agora eu vou acessar aqui o meu aplicativo que tem o template, porque eu já tenho pronto essa galeria. Poderia criar uma do zero, mas aqui já está pronto. Galerias. E ela já está com um layout bem bacana, né? Então eu tenho várias galerias, ó, vertical 1, vertical em branco, Kanban, notas, flexível, flexível dentro de flexível. Eu vou copiar essa aqui. Então, clique em qualquer lugar da tela, vem aqui, esse aqui é o pai, esse aqui que é o que eu quero. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Beleza. Eu vou deixar agora o Y dela debaixo aqui deste meu topo. Eu poderia fazer aqui ó, na mão, tá? Mas eu gosto sempre de deixar dinâmico. Como é que eu faço isso? Eu clico nesse container aqui, e o nome dele é ctopo botões. Inclusive, vamos já renomear. Isso aqui vai ser o ctopo apenas. Container topo. Beleza. Então aqui, neste container aqui principal, o Y dele vai ser o topo, é a altura do topo, já que o topo está no zero, né? Mas é uma boa prática, inclusive, você deixar um mais o Y do topo. Ou seja, na verdade eu falei errado, né? Eu deixei o topo mais a altura dele, mais o topo, o Y do topo. Por quê? Se eu, porventura, vir aqui no topo e diminuir e baixar ele, né? Vamos supor que eu baixo ele para 50. O cara de baixo também já fica dinâmico, entendeu? Ele se comporta. Ele pegou o Y dele, mais a altura, então é o Y do container central aqui. Obviamente o meu topo vai ficar no zero, então vamos voltar ele aqui. Esse container que a gente acabou de copiar, ele tem toda uma estrutura dentro dele. Eu vou deixar a altura dele só ajustar isso aqui, ó, porque eu quero só pegar a altura menos o Y dele. Pronto. Então agora o que ele está fazendo? Na propriedade de altura, eu estou pegando ó, a altura, eu quero que você seja a altura do pai. Qual que é o pai dele? É a tela inteira. Então se eu tirar isso aqui, ó, ele vai ficar nessa altura inteira. Tá vendo que ele já cresceu até aqui para baixo? Porque o Y dele está deslocado já. Né? Se eu zerar aqui o Y, ele fica na altura da tela inteira. Mas eu vou voltar o Y aqui. Ele desceu. Então eu tenho que falar o quê? Na altura, meu amigo, você não é a altura inteira da tela, é a altura menos o seu ponto X, seu ponto Y. Pronto, agora ele está dinâmico na tela, tá bom? E ele também está com, ele tem alguns containers dentro dele, né? Olha, essa galeria vertical externa, que eu vou chamar inclusive de galeria projetos container. Dentro dele, eu tenho um outro container que é a galeria vertical. Daqui a pouco a gente vai entender porque eu tenho um container dentro do container. E ela sim está invisível. Então eu vou deixar ela visível. Por que ela está invisível, Daniel? Porque ela veio do meu template. Lá no meu template eu fiz ela ficar invisível. Beleza, então aqui eu já estou com ela assim. Ponto importante aqui, ó. Olha a carinha dele. Olha um simples detalhe que vai fazer uma baita de uma diferença. Eu vou colocar o fundo do meu aplicativo de cinza. Isso é uma prática que eu utilizo, tá, como layout sempre. Então, esse cinzinho aqui, ó. Olha a diferença que ele já deu. Por quê? A minha galeria ela já está pronta, né? Ela já tem o HTML aqui no fundo, fazendo esse fundinho bonitinho. Beleza. Então, a minha galeria ela tem um conjunto de containers já associados aqui. Novamente, essas explicações desse template tem uma aula específica explicando cada container, como que eu criei, tá? Eu vou vir aqui agora, não tem nada de função dentro disso que a gente está copiando aqui do template, não tem nenhuma função lógica a não ser responsividade, tá bom? Então, tudo que não for critério de responsividade, eu vou explicar aqui sem problemas. Então, na minha galeria, eu quero fazer o quê? Eu vou ignorar o que já existe aqui, tá? Vou comentar aqui, eu deixo com template, tá bom? Eu vou ignorar isso aqui e vamos criar uma do zero. Então nessa galeria eu quero o quê? Eu quero olhar para minha base de projetos. Eu já tenho 3 registros, certo? Ó, os 3 registros já apareceram. Mas está dando um monte de erro aqui, porque como eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V do meu aplicativo,
ele já copiou os campos que não existem, né? Então eu tenho um campo que se chama nome projeto, já está aqui. Eu tenho outro campo que se chama código do projeto, já está aqui. E eu tenho outro campo que é o status do projeto, certo? Só que o status do projeto é uma coluna do tipo escolha. Lembra que a gente criou a nossa coluna sendo do tipo escolha? Quando eu clico aqui, é um texto. Quando eu clico aqui, eu tenho as escolhas. Então, a coluna do tipo escolha é uma coluna do tipo complexa. E isso, vamos apagar esse item aqui. E isso, no SharePoint, quando ela é uma coluna do tipo complexa, ela não traz só o valor, o texto direto, ela traz um registro, tá? Nessa coluna. Então, nesta coluna do tipo de escolha, eu tenho o value dela. Se eu clicar aqui, eu vou ter o value dela. Então, é assim que eu tenho que trazer o dado de uma coluna escolha, tá bom? Tem uma aula falando só sobre isso. Então, beleza. Eu já estou aqui com o nome do projeto, idade, profissão. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um pouquinho para cá e vou colocar aqui também o ID. O ID criado do SharePoint. Beleza, então ele está aqui, deixa aqui. Está aqui também. Daniel, por que você não está utilizando o container horizontal para ele já se autoajustar? Porque eu não gosto do container horizontal. Quando eu utilizei aqui para criar o meu template, quando a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele se perde inteiro, tá? Então eu tenho essas quatro informações, é o ID, o nome do projeto, código e o status dele. Eu vou alterar aqui, ó. ID, nome, nome do projeto, vou justificar para a esquerda, código do projeto. Se eu estou na minha tabela de projetos, eu não preciso escrever projeto, né? Pode. E aqui o status. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, esse status, eu acho que não é interessante a gente deixar escrito, né, ativo e inativo. Que tal se a gente colocar um ícone aqui? Então eu vou copiar esse ícone aqui, ó, que eu já estou com ele pronto. O onSelect eu vou deletar porque eu não preciso. Modo de exibição, porque eu não quero clicar nele, certo? E aqui, nesse botão aqui, eu vou colocar um ícone. Nesse ícone aqui eu vou colocar um desenho de um... Deixa eu ver se é o verificar. Esse aqui, ó. Verificar. Então, quando o status estiver ativo, ele vai ficar com esse ícone aí. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Na propriedade do icon, né, que é o ícone, eu vou fazer a seguinte condição. Se, né, if this item, se este item status, o valor for igual a ativo, então icon check. Se não, icon.cancel. Cancelar. Bom, que é o xizinho. Beleza, então eu vou copiar essa condição aqui e vou mudar a cor também. Olha só, não falei que o template estava dinâmico? A cor está de acordo com a cor da sua empresa. Então, se o valor do status for ativo, então é a cor 2. Se não, eu quero uma cor light gray, que é o cinza claro. Então tá aí. A gente criou um projeto inativo, né, que era o projeto loading. Então beleza. A nossa galeria ela está relativamente já concebida. Aqui eu vou excluir essa coluna aqui. Vou trazer aqui, ó. Tudo bem, esse cara não vou ter, esse cara não vou ter, esse cara não vou ter. Vamos ver se está certinho, ó. Tenho esse aqui com ações. Ações. Status, pod, nome, projeto, ID. Beleza, aqui dentro eu tenho este ícone, essa label aqui, a minha linha, o ícone de apagar, o ícone de editar, o ícone, um botão aqui, que eu não vou precisar desse botão agora. Tenho essa label e essa label. Beleza, então basicamente o nosso formulário está pronto. Mas ele está grandão, né? Eu vou fazer ele se ajustar aqui na tela, tá?
Então eu vou selecionar minha galeria aqui, ó. E tá vendo que ela tá dinâmica de acordo com a largura do pai, certo? Eu poderia melhorar ela aqui, eu poderia tratar ela aqui, ou assim como eu posso mexer aqui, ó. Que a largura aqui também está de acordo com o pai. Onde que será que é melhor a gente fazer isso, hein? Eu acho que talvez seja melhor a gente trabalhar aqui. Eu posso mudar o x dela, ó. Vamos ver. Vou mudar para 100. Ó. Porque eu estou com uma função aqui dentro, na largura, que ele pega a largura do pai menos o x dela vezes 2. Tá? Então isso aqui é uma lógica matemática aqui. Matemática, hein? Se o x está no zero, então vai ser a largura dele total. Se o x foi para 50, então vai ser a largura menos 50 vezes 2. Então a largura menos 100. Então ele vai fazer isso aqui. E como que eu estou deixando ele no centro da tela? Por conta do x. O x já está empurrando ele para lá e para cá. Tá? Então beleza. Só que olha só. Eu estou com dinâmico. Os meus valores aqui de x aqui, ó, eles estão dinâmicos já. Por isso que eles não ficaram escondidos. Esses botões eles não estão dinâmicos. Então eu vou ter que fazer um processo manual aqui. Eu vou apagar alguns controles e vou trazer para cá. Isso tudo porque eu não deixei dinâmico. Só isso, tá? Eu vou trazer para cá, não tem problema. Eu vou diminuir um pouquinho esse formulário só para ele não ficar grandão, já que a gente não tem tantos campos. Aí foi muito. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim e já tá bom. Vou deixar esse cara um pouco mais para cá. Aqui eu vou ter um filtro de controle de status ativo ou não. E o meu botãozinho aqui para eu limpar o filtro. Beleza. Então, ó, basicamente a nossa galeria está pronta. Cadastro projeto. Olha lá. Ó. Cadastro projeto e clicou e fica essa baderna aqui. Por quê? Você tem que sempre pensar na visibilidade, tá? Um na frente do outro. Então, o meu cadastro projeto é o pop-up. Os pop-ups sempre vão lá para cima. Então, o meu pop-up, ele é esse form projeto, ó, reordenar, trazer para frente. Qual é o pop-up que tem que ficar em primeiro lugar? Campo. Campo. Eu li comp aqui, é componente loading. O meu loading, ele tem que ficar em primeiro lugar. Porque quando eu apertar, ele tem que ligar lá na frente de tudo, certo? Então, sempre assim. E esses ajustes aqui, eles vão acontecer naturalmente, tá? Conforme você vai criando as aplicações, você vai reajustando. Tem como fazer diferente disso? Tem. Se ao invés de você usar variáveis, por exemplo, no formulário de projeto aqui, ele está com esse meio dinâmico, que eu posso ter um outro formulário que eu vou usar essa mesma variável. Se eu ficar ligando e desligando essas variáveis, cada um com a sua variável, também vai funcionar. Mas eu prefiro trabalhar assim, tá? Então, beleza, eu vou criar um projeto aqui, ó, projeto galeria, já que a gente está com a galeria instalada ali. Status ativo. Ó, loading, desligou, já está aqui. Então, beleza. Para essa aula, eu vou encerrar por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar sobre edições dos itens e apagar os itens, tá bom? Até mais.